Agora eu quero saber como é que pintou a ideia de ir para a China, e eu sei que mais uma vez aconteceu uma coisa louca na sua vida. Várias coisas aí. Assumido o compromisso de ir para a China foi quando o seu digníssimo marido perdeu o emprego também. Então foi assim, na verdade eu saí do meu emprego em abril e aí ainda estava cursando a pós, em dezembro abriu as inscrições, né, para ir para a China. E aí, mais uma vez, sentei com meu marido, ele falou, não, dá pra ir, é legal. Eu falei pra ele, viu, quando eu for pra China, quando eu voltar, dá pra montar um consultório, porque aí eu vou estar com uma bagagem e tal e tal. Então, os planos eram esses. E aí, eu me inscrevi em dezembro. Em abril seguinte, né, ele ficou desempregado. E a gente ia pra China em outubro. Ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava com o quê? Ele é engenheiro civil. Ah, engenheiro. Isso, e aí a obra que ele tava praticamente faliu. Nossa. Então não foi simplesmente ficar desempregado, teve toda uma questão aí, né? Então assim, aí a gente se viu numa situação, e agora? Se parar agora, a gente perde o dinheiro que já pagou da viagem, tava no meio. E eu lembro que foi uma situação super crítica, porque foi o auge da crise política, onde o dólar subiu muito. Subiu demais, nossa. Um monte de gente inscrita e ali rapidinho a galera foi saindo, e aí chegou no limite que a gente se posicionou com vocês, a gente falou assim, ó, se mais alguém sair, a viagem é cancelada, porque a gente tinha um compromisso de pacote mínimo de pessoas, e aí todo mundo se comprometeu e tal, e aí acabou dando certo. Mas termina aí em abril... E aí em abril ele ficou desempregado, a gente falou, e agora? O que a gente faz, né? Aí eu falei assim, bom, eu tava nesse esquema domicílio, já tirava um dinheirinho, mas nada tanto a ponto de bancar a China, né? E aí eu falei, bom, eu vou conversar com os meus pais para ver se eles ajudam pelo menos eu aí, e depois a gente vê o que faz, né? E aí foi, aí meus pais falaram, não, vamos, a gente dá uma força e tal, e aí... Em outubro, eu embarquei para a China, e eu lembro que foi muito engraçado, porque assim, eu não tinha muito dinheiro para levar. Eu levei R$2.000. E aí, chegando lá, eu perguntava assim para os outros, quanto você trouxe de dinheiro? Quanto você trouxe de dinheiro? E eu, meu Deus do céu, todo mundo levou mais, assim, e eu tinha levado muito pouco. E eu falei, não, eu não vou comprar nada, eu só vou comer e pronto, acabou. E eu tinha feito, né, minhas contas lá, falei, dá pra ficar uns 20 dias com R$2.000, dá. E aí foi, e eu lembro que a gente chegou num dia numa loja pra comprar uns materiais de acupuntura e tal, e aí você falou assim pra mim, nossa, compra essa mocha elétrica porque vale muito a pena e tal. Eu falei, eu acho que eu não vou levar, não. Não, Lê, aproveita a compra. Eu falei, Vander, não tem dinheiro. Aí você me perguntou, quanto você trouxe? Aí eu falei, 2.000. Você falou, o quê? Você veio pra cá com R$2.000 só? Eu falei assim, é o que eu tinha. Eu falei, vai dar tudo certo, dá tudo certo. E deu, né? Deu, ainda consegui trazer material de lá, comprei elétrico, comprei raio. No meio do caminho, enquanto eu estava lá, o meu marido recebeu um dinheiro, conseguiu mandar pra mim lá o dinheiro, e eu ainda trouxe até uns presentinhos pra ele, pros meus pais. Mas assim, essa parte foi uma parte que foi bem difícil, porque eu fiquei em xeque, né? Falei, e agora? O que eu faço? Vou, não vou? Mas acabei indo. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa, porque se eu não tivesse ido só pela questão financeira, eu tinha perdido tanta coisa que essa viagem me trouxe, que o dinheiro não teria pago tudo isso que eu ganhei. Ô Letícia, sabe o que é difícil? É a gente olhar as coisas, olhar sob perspectiva é muito fácil, né? Quanto você pagaria para ter a experiência que você tem hoje, entendeu? Então as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade. Você acreditou, você apostou sem garantia nenhuma de nada, e é o que você está falando aí, olha, valeu a pena tudo, cada investimento, sacrifício.
E é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que dinheiro. É muito mais, Eu preciso, assim, aproveitar o gancho que você está falando, porque eu estou nesse projeto do meu curso, né, de empreendedor, para ensinar empreendedorismo para profissionais da nossa área, e eu tento mostrar isso para as pessoas, e eu sei que é difícil, mostrar para as pessoas assim, olha, porque a grande justificativa, eu não tenho dinheiro, agora não é o meu momento e tal. A coisa é muito além do que dinheiro, porque uma informação correta, uma experiência vivida na hora certa, no momento certo, você transformar aquilo em fonte de inspiração ou até fonte de renda mesmo, não tem preço, entendeu? Qualquer valor para isso, eu acho que é barato. Então, eu fico muito feliz de você trazer isso. Eu nem fazia ideia. Eu lembro que a gente conversou muita coisa, vivenciou muita coisa, mas eu também estava envolvido com um monte de coisa e os detalhes eu não sei, né? Então eu acho sensacional você trazer isso, e eu queria que você contasse uma história lá da China. Eu tenho a foto, eu vou ver se eu acho, e se eu achar eu vou pôr nesse vídeo aqui, de vocês entrando num daqueles tuk-tuk. Estava num bar. Essa história foi muito engraçada, né? E assim, falando pro hotel, não é isso? Foi, a gente tava em um hotel um pouquinho mais longe, que a gente ficou nos últimos dias, a gente trocou de hotel, né? E a gente tinha ido passear, eu não lembro certo, eu acho que a gente tinha ido no aquário, se eu não me engano. E na hora de voltar, tava chovendo, e aí a gente chamava os táxis e não era todos que paravam. Aí, se eu não me engano, parou 2 táxis, aí entrou algumas pessoas, vocês entraram em outros, e eu, a Vânia e a Alda ficamos para pegar um outro táxi. E aí, só que não apareceu o táxi, apareceu um tuk-tuk, assim, logo em seguida dos táxis, que é aquela motinho, né, pequenininha. Aí a Vânia falou assim pra mim, a gente veio pra China e não vai andar de tuk-tuk, não, eu quero andar de tuk-tuk. Eu falei, não, vamos. Eu falei, vamos, a gente tira uma foto, porque tem que comprovar, né? E entramos no tuk-tuk e fomos, tudo bem, tudo super divertido, as 3 achando uma graça, né? E aí, na hora que chegou lá, a gente tinha uma ideia de quanto era, mais ou menos, a viagem. Eu não vou lembrar agora, assim, mas vamos supor que era 50 yuan. E aí, quando chegou, ele falou assim... dividir para as 3, né? Isso! Aí, a hora que chegou, ele colocou... Eles mostravam na calculadora, né? Porque eles não falavam. E ele colocou 500. Eu não lembro certinho o valor, mas era assim, absurdo. Aí, eu olhei e fiz assim, que não. Aí, ele, 500, e batia na calculadora. Só que esse chinês começou a ficar, assim, irritado, porque... E a gente começou a falar, não. E aí, ele pegou e travou as portas. Porque aí eu fui, assim, pra pôr a mão na porta. Ele travou a porta e fez que não, que a gente tinha que pagar. Daí, naquela hora, baixou o espírito barraqueiro. E eu falei assim, você tá louco? Você não sabe de onde a gente é? Eu falando em português mesmo, né? Eu sou brasileira, você tá querendo me roubar, que não sei o quê. E aí, cada uma foi tirando um pouco de dinheiro, assim, acho que cada uma pegou 50 mesmo. E aí eu dei, assim, pra ele uns 150, e ele fazia assim que não, e segurando a porta. Daí eu fui, empurrei ele, puxei a porta, catei a Vânia, puxei. A Alda tava toda quietinha, assim, no canto. Eu, sai, Alda, sai daí. Puxei ela, empurrei ele, falei, aqui é Brasil, viu? Aqui é Brasil. E desceu e saiu correndo pro hotel, mas a gente dava muita risada. A gente chegou no hotel e não parava de dar risada. E a Vânia falava, meu Deus, de onde surgiu essa menina barraqueira? Eu falei, eu também não sei de onde surgiu. Eu não acho que é barraqueiro, eu acho que estava lutando pelos seus direitos, entendeu? Foi. Essa grandiosidade aí que eu já sabia dessa história e já presenciei em outros momentos, não de discussão e tudo mais, de posicionamento, sabe? É isso que eu acho muito legal de você, Letícia. Eu acho que, por isso que eu fiz questão de trazer essa história. Eu quero que você me conte. Essa história é engraçada. Tá com ele.
essa viagem foi encantadora, né? Eu acho que lá a gente acabou ficando muito próximo, né? E a gente conversava muito sobre isso. E eu até comentei várias vezes com você lá que, pra mim, a China foi libertador, né? Porque, assim, você volta de lá livre de certas coisas, às vezes a gente põe muita regra, né? E aí você vê lá a coisa acontecendo na prática, tudo muito livre, tudo muito, né? E pra mim a China foi libertadora. Eu voltei de lá super confiante, sem medo de ser acupunturista, de agulhar, de arriscar, porque você vê que é uma coisa que tem futuro. A acupuntura tem futuro. Se funciona lá para a maior população do mundo, não vai funcionar aqui, né? Então você volta de lá com essa ideia de que não dá para se tratar tudo com a acupuntura.